Eu quero falar com você a respeito da fé que faz diferença. A fé que faz diferença. Fé é fé. Fé já é sobrenatural. Mas o tipo de fé e a quantidade de fé faz a diferença. Um dia, quando o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum, uma vila de pescadores, uma cidade pequena. Quando ele entrou em Cafarnaum, onde morava Pedro, alguns anciãos dos judeus vieram ao encontro de Jesus com um pedido. Havia naquela cidade um centurião romano. Vocês sabem que os romanos oprimiam os judeus. Um centurião que tinha um servo muito doente. E esse centurião, ele era bom, ele era bondoso. Tão bondoso que ele tinha apreço pelo seu servo. Certamente o seu servo não era romano, era judeu. E esse centurião, então, pede a alguns amigos dele, que eram anciãos dos judeus, eles eram respeitados, e que esses anciãos fossem até o encontro de Jesus, assim que ele chegou na cidade, e pediram a Jesus: venha na casa do centurião, ele é um homem bom, esse centurião é bom, ele ajuda a nossa nação, ele é digno que o senhor vá na casa dele. E o servo dele está muito doente, está quase à morte. Jesus acatou esse pedido e foi em direção à casa do centurião. Mas quando Jesus ia se aproximando da casa dele, o centurião romano então envia alguns dos seus amigos que fossem ao encontro de Jesus e disseram: não, por favor, não entre na minha casa, não venha na minha casa, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, por isso que eu nem ousei ir até a sua presença. Mas dá uma palavra só, basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Porque eu também sou um homem que tem autoridade. Eu digo ao meu soldado, vai, ele vai, eu digo ao meu criado, vem, ele vem. Então basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Nem venha na minha casa, porque eu não sou digno. Quando Jesus ouviu essas palavras, esse recado do centurião romano, ele parou, se voltou para a multidão que o seguia e disse: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. E aqueles servos voltaram, aqueles amigos voltaram para a casa do centurião e encontraram aquele servo curado. Aquele centurião nem teve contato com Jesus. Ele nem se achava digno disso. Mas ele tinha tanta fé, tanto respeito por Jesus, pela autoridade de Jesus. Sendo romano, os romanos tinham seus deuses. Por isso Jesus disse: nem mesmo em Israel vi tanta fé. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura encontrará fé? Será que a nossa geração tem fé em Jesus? A nossa geração tem fé como aquele centurião? Então eu quero compartilhar com você a respeito da fé que faz a diferença. Eu quero compartilhar com você 3 níveis de fé, bem básicos, muito simples, 3 níveis de fé. O primeiro nível de fé, o mais básico, é a fé que crê que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e os seus olhos estão tanto sobre os maus como sobre os bons. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está no controle de todas as coisas, nada escapa do seu controle. Nada acontece sem que Ele queira ou sem que Ele permita. Quando Deus se apresenta a Abraão, ainda Abrão na época, Deus fala: Abrão, eu sou El Shaddai, que significa eu sou o Todo-Poderoso. Abrão, eu sou o Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito, e eu vou ser o teu escudo e o teu galardão. Esse é o cartão de visitas de Deus.
Todo-Poderoso. É o meu nome, El Shaddai. Esse é o Senhor, meu Deus. Esse é o Senhor. Aleluia. Sabe, o primeiro nível de fé é quando você crê de verdade, você acredita, você entende que tudo vem de Deus. Quando Jesus estava no barco e veio uma tempestade, Jesus não reclamou com Deus. Jesus repreendeu a tempestade. Ou Deus permitiu que aquela tempestade viesse para Jesus manifestar o seu poder, ou Deus permitiu que Satanás tentasse afogar Jesus com seus discípulos. Mas o fato é que Jesus estava capacitado para repreender a tempestade, o vento e o mar, e foi feito. Aleluia! Alguma vez você já viu que Jesus questionar alguma coisa na Bíblia? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? As pessoas que não têm fé em Deus, que não conhecem Deus, quando saem da zona de conforto, e muitas vezes a gente sai da zona de conforto, ficam tentando entender. Não dá para entender Deus. Tem que ser como uma criança. Aceita que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, e se aconteceu, Deus sabe. Resumindo, tudo vem de Deus. Se veio a ti, podes suportá-lo. Não veio sobre vós tentação sobre-humana que não possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a provação, Deus dá o livramento. Tudo vem de Deus. Parece fácil, mas não é, né? Esse primeiro nível de fé já é um degrau grande. Mas se eu creio que tudo vem de Deus, então eu paro de reclamar da vida, eu paro de tentar questionar, tentar achar um culpado. Se eu estou em pecado, eu sei que o pecado tem consequência. Se eu estiver em pecado, eu sei que eu dei uma brecha, e o diabo, meu adversário, que anda ao redor procurando quem possa tragar, ele vai entrar. Então eu sei que foi uma brecha que eu dei. Por isso a Bíblia fala, ninguém ao ser tentado diga, de Deus fui tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Amém? Por isso que a palavra fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos, porque se eu estou protegido pelo Altíssimo e pelos seus mandamentos, qualquer coisa que vier a mim, passou pelo crivo do meu Pai. Tudo vem dele. Então eu vou aceitar. Se é para lutar, eu vou lutar. Se é para abençoar, eu abençoo. Amém? O primeiro nível de fé parece simples, mas ele acha que é o degrau mais difícil. É entender que tudo vem de Deus. Porque Ele é soberano, nada escapa ao seu controle. Até os cabelos da sua cabeça, Deus sabe todos quantos são. Nada escapa do seu controle. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso Jesus falou, nada é impossível para Deus. Amém? Ai, mas eu estou passando por uma luta tão grande. Deus sabe. Antes que você abra a boca para pedir alguma coisa, Deus já sabe tudo que você vai pedir. Deus é tudo em todos, Deus é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O que quer dizer isso? Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Então eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Aleluia. Por isso a Bíblia fala, o Senhor teu Deus, o Senhor meu Deus. Aleluia. Por isso que é muito perigoso quando a gente fala, minha Nossa Senhora. Eu vou chamar o meu Senhor de Nossa Senhora? O Senhor meu Deus, o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, tudo vem do meu Pai. Aleluia! O segundo nível de fé é acreditar de verdade que tudo que Deus faz
é para o bem. Aleluia. Tudo que Deus faz, e Ele faz todas as coisas, você já entendeu, né? Eu já tirei o pecado de cena, certo? Se eu estou em pecado, eu estou descoberto, eu estou desprotegido. Se eu estou em pecado, eu estou fora da palavra. Eu estou falando para pessoas, filhos e filhas de Deus. Guardamos os seus mandamentos, procuramos andar na sua palavra, temos a proteção dos anjos. Amém? Então, tudo que vem até mim, vem de Deus. Ei, mas já aconteceram coisas ruins na minha vida. Muito, muito ruins. Quem acha bom ter um infarto? Não é? Não é bom. Mas o segundo nível de fé é acreditar que tudo que Deus faz é para o bem. Tudo é para o bem, porque Deus é bom o tempo todo. Um dia, quando falaram, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, ei, por que você me chama bom? Bom é o meu Pai. Bom é o meu Pai que está no céu. Aleluia. E o Pai só faz o que é bom. Quando a gente entende que tudo que Deus faz é para o bem, irmãos, a gente pode orar, Pai, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Não é? Porque se você não tiver certeza absoluta de que Deus faz tudo para o bem, você não vai ter coragem de falar, seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele sabia que ele ia para a cruz, ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Porque Jesus Cristo sabe que tudo que o Pai faz é para o bem. Você sabe, tem algumas coisas que acontecem na minha vida que não são para o meu bem, são para o seu bem. Porque Deus te ama tanto quanto ama a mim. E às vezes Ele vai querer que um sofra um pouquinho para que o outro possa ser alcançado. Isso é justo. Ele ama a todos. O certo é que tudo que Ele faz é para o bem. Esse é um segundo nível de fé, hein? Qual é o primeiro? Tudo vem de Deus. Ele é Deus. Ah, mas será que não foi o diabo? Olha, se foi o diabo, teve que passar pela permissão de Deus. Veja Jó. Jó mexeu muito, tocou muito na vida de... Satanás tocou muito na vida de Jó, não foi? Muito. Mas sempre teve que pedir autorização para Deus. Tudo vem de Deus. O segundo, tudo que Deus faz é para o bem. Então eu posso orar com tranquilidade, Pai, seja feita a tua vontade, eu confio na tua vontade. E sabe que Deus fala isso? Eu vou pedir para você abrir aí em Jeremias 29, 11. Deus expressa isso aqui. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus bonzinho é esse? Eu às vezes falo isso, Deus é tão bonzinho. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de você, Alexandre. São pensamentos de bem e não de mal. São pensamentos de paz. Então, filho, você vai vir até mim e vai orar, vai me buscar, vai clamar e vai me encontrar. Aleluia! Às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça para você ter que buscar Ele, para você olhar para Ele, Ele chama a tua atenção. Então você vai me buscar, você vai orar, você vai clamar de todo o vosso coração e vai me encontrar. Porque o reino dos céus é conquistado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus orava tanto, tanto. A gente é melhor ou maior que Jesus, não precisa orar.
Jesus falou, eu sei que meu Pai sempre me ouve. Ele sempre atendeu Jesus, mas Jesus orou mais do que todos nós. Vireis a mim, orareis, me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ah, se Deus encontrar uma geração com sede de Deus, tudo que Deus faz é para o bem, porque Deus é bom o tempo todo. Você pode ter esse nível de fé? Mas então, por que está acontecendo isso? Eu não entendo hoje, mas Deus é bom. Se está acontecendo, é porque eu preciso passar por isso. Ou alguém precisa que eu passe por isso, mas Deus é bom. Aleluia! O profeta acreditou nisso. E ele falou, olha, ainda que eu não tenha fruto no meu pomar, não tenha ovelha no meu aprisco, não tenha gado no meu pasto, não tenha uva na minha vinha, ainda que eu não tenha nada, ainda assim eu vou exaltar o Deus da minha salvação, porque Ele é bom e eu sou mau. Qual é o segundo nível de fé? É crer que tudo que Deus faz é bom. Aleluia! E o terceiro e último nível de fé que eu queria colocar, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo vem de Deus, tudo que Ele faz é bom e tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Você nasceu na família que você nasceu, você mora na cidade que você mora, você tem a profissão que você tem, porque Deus está trabalhando na sua vida. Ele te ama. Antes que um só dia da sua vida acontecesse, antes que você tivesse nascido, quando você ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe, Deus já conhecia a tua vida e já tinha planos bons para você. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Volto a reafirmar, estou falando para filhos e filhas de Deus, que creem em Deus e vivem de acordo com a sua palavra. Amém? Se você é assim, se eu creio que Deus é que faz todas as coisas, se eu creio que tudo que Deus faz é bom, e se eu creio que tudo que Ele faz tem um propósito, tem uma razão, eu tenho paz. Eu não vou ficar pensando, mas por que aconteceu isso? Uma vez perguntaram para Jesus, mestre, quem foi que pecou para que esse homem fosse cego? Ele é cego desde nascença. Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? O que Jesus respondeu? Nesse caso, não foi nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus, porque Deus curou um cego de nascença. Aquele homem, ele foi um nenê cego, ele foi uma criança cega, ele foi um jovem cego, ele foi um homem cego, mas Deus estava trabalhando para o bem dele. Estava. Porque Deus ia curar um cego de nascença. O testemunho desse homem depois foi tremendo. E hoje a gente olha para a vida desse homem e fala, Deus, Jesus Cristo pode todas as coisas. Mas e se não fosse um cego? Você entende? Às vezes alguém tem que ser o veículo da bênção. Nunca Jesus ficou reclamando de Deus. Nunca. A gente viu Jesus reclamando, murmurando. Ele era perseguido, ele não tinha tempo para comer, ele não tinha tempo nem para dormir. Ele dormiu no meio do barco. Ele não tinha tempo para estar sozinho. Quando ele queria se retirar para orar com o Pai, tinha que ser de madrugada ou durante a noite. Ele era perseguido, queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Alguma vez você viu Jesus reclamando da vida? Bom é o meu Pai que está no céu. Tudo vem dele, tudo tem um propósito. Pai, seja feita a tua vontade. Ei, você quer um nível de fé assim? Aleluia!
Deus, quando Ele olha para os seus filhos e acha que você pode ter um nível de fé desse, então Ele te dá uma recomendação, que está em 1 Tessalonicenses 5. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graças. Você sabe que você encontra um homem ou uma mulher de fé quando ele agradece por tudo. Você sabe que você encontra uma pessoa que não tem fé quando você vê ele murmurando por tudo. Quem não tem fé sempre reclama, sempre desanima. Quem tem fé, dá graças por tudo. Aleluia! Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos. Você sabe disso? A gente vive na geração da internet, na geração da modernidade, na geração que não tem crido muito em Jesus, não crê na Bíblia, uma geração que está tentando até lançar uma Bíblia correta. Misericórdia. Mas Deus quer procurar uma geração que volte às veredas antigas, uma geração como dos seus profetas e dos seus apóstolos, que creem que só há um Deus, Senhor, soberano sobre todas as coisas, que nada acontece sem o conserto da sua vontade. Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Uma geração que crê que tudo o que acontece vem de Deus ou vem com a permissão de Deus. Então eu posso agradecer por tudo. Uma geração que crê que Deus é verdadeiramente bom. Porque as pessoas ficam falando para a gente, mas se Deus existe, por que isso? Se Deus é bom, por que aquilo? E isso dá brecha até para o satanismo. Porque eu já li alguma coisa sobre essa doutrina satânica que fala, Deus não é tão bom assim. O Lúcifer é que é bom. O segundo nível de fé crê 100% que Deus é bom, tudo que Ele faz é para o bem. Aleluia! E o terceiro nível de fé, que é o mais difícil, o mais poderoso, é crer que tudo coopera para o meu bem. Mas isso aconteceu, isso é tão difícil. Coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. E aí Paulo, quando ele declara isso, que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ele fala assim no versículo 31, e aqui é a chave para a gente fazer a nossa oração. Veja o 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, com Jesus, todas as coisas? Deus é bom o tempo todo. Tudo coopera para o nosso bem. Ele já entregou seu filho. Já entregou o máximo, já entregou tudo. O seu filho já entregou por nós, ele não vai dar as outras coisas para a gente. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que me poderá fazer o homem? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Senhor Deus está querendo te dar uma autoridade, uma identidade, você é cidadão do céu. Se Deus nos justifica, quem nos acusará? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Irmãos, eu já tive tantas experiências nessa vida de pessoas que fizeram coisas que eu nem sabia. Eu ia ser totalmente enganado, estava sendo. Deus agiu. Se Deus é por você, quem será contra você? Aleluia. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.
Jesus já morreu por você, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por você. Por que a gente precisaria que Jesus estivesse à direita de Deus intercedendo por nós? Como assim? O que acontece no mundo espiritual? A palavra de Deus fala que Satanás é o adversário, que acusa os irmãos dia e noite diante de Deus. E a palavra fala que nós temos um advogado, usa essa palavra, usa essa expressão. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas do mundo inteiro, diz a Bíblia. Então, quando o príncipe desse mundo, quando Satanás, quando o acusador vai na presença de Deus, porque ele não pode fazer nada contra mim se ele não passar pelo meu Senhor, então ele tem que ir ao meu Senhor e ele me acusa para achar uma brecha para me destruir. Só que quando ele vai até o Senhor para me acusar, o meu advogado está à direita de Deus, intercedendo por mim. Eu não posso nada contra Satanás, mas o meu Senhor pode tudo. Aleluia! Ele intercede por nós. Por isso, aqui é um dos textos mais lindos da Bíblia, numa das fases mais difíceis da minha vida, quando eu estava tendo um confronto com as trevas mesmo, que eu ainda nunca tinha entrado em contato com demônios, essas coisas. Deus me dava esse texto, e esse texto era a minha fortaleza. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ah, mas essa tribulação, eu não sei se vem de Deus, eu não sei se vem do diabo. Ah, mas essa tribulação já está roubando a minha fé. Ah, mas essa perseguição, eu já estou ficando fraco, eu já estou ficando desanimado, eu já não oro mais, eu já não leio mais a palavra, eu já não tenho mais vontade de congregar. É assim que você é. Então você ainda não tem os 3 níveis de fé. Quem me separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Isso pode me separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Jesus não prometeu vida boa para ninguém, fala a verdade. Eu sei que algumas igrejas estão prometendo vida boa, você está sendo enganado. Esse não é o evangelho de Jesus. Se estão prometendo para você vida boa, você está sendo enganado. Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. O povo de Deus tem que ser um povo forte, que acredita que Deus é todo poderoso, e se alguma coisa está acontecendo é porque Ele sabe, e Ele vai reverter, porque Ele nunca perde. É porque eu vou crescer ou você vai crescer. A morte de Paulo levantou um monte de cristãos fortes. O martírio de cada um dos apóstolos deixou outros apóstolos corajosos. O primeiro apóstolo que foi morto era um dos 3, Pedro, Tiago e João. Tiago foi o primeiro, decapitado. Um dos 3 que subiu no Monte da Transfiguração, um dos 3 que entrou lá na casa para ver a ressurreição da menininha, da Talita. Tiago, irmão de João. O ministério dele foi curto demais, mas a morte de Tiago não arrefeceu a fé dos outros discípulos, pelo contrário, Tiago foi fiel até a morte, vamos honrar o nome do nosso irmão, aleluia, você está entendendo? Está sendo entregue para nós aqui um evangelho barato. Às vezes tem pastor que quer fazer stand-up para entreter as pessoas, fazer um evangelho bonitinho, colorido. Você vai ter aflição, você vai ter luta, vai ter perseguição, mas a tribulação vai me separar do amor de Cristo? A perseguição vai me separar do amor de Cristo? A nudez, a espada, a fome vai me separar do amor de Cristo? Não. Não. Eu estou ficando cada vez mais forte. Satanás está ficando cada vez mais fraco. Sabe, eu não sei. Talvez Jesus não tenha voltado ainda porque a nossa geração não está pronta ainda.
Porque Satanás sabe, quando estiver preparando os sinais, porque os sinais a gente sabe, a gente só não sabe quem não lê a Bíblia. Quando Satanás vê que os sinais estão se avizinhando, ele vai começar a perseguir mais. E será que a nossa geração está pronta para isso? Essa fé que faz a diferença. Mas, 37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, que coisas? É fácil tirar um texto do contexto para dar um pretexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Sim, tudo posso o quê? O que Paulo fala? Eu sei passar fome, eu sei ter abundância. Eu sei passar necessidade, eu sei estar bem. Eu posso estar atribulado, eu posso estar bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em que coisas? Fome, angústia, tribulação, angústia, perseguição. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Como assim? Olha aqui a fé, porque eu estou certo, estou convicto, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem os principados, nem as potestades, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode me separar do amor dele. Satanás, você não vai fazer nada na minha vida para me jogar contra o meu Senhor, porque eu sei que Ele pode todas as coisas, Ele faz tudo para o bem e tudo coopera para o meu bem. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Não tem outro caminho, só Jesus. Aleluia! Tem crente que às vezes quando tem uma enfermidade, entra em desespero, entra em pânico, e vai buscar curandeiro, vai buscar outros caminhos. Você acredita nisso? Nenhuma enfermidade vai me separar do amor do meu Deus. Eu sei que Ele é bom o tempo todo. Se está acontecendo, tem uma razão. Nenhuma decepção, nada vai me separar do amor do meu Deus. Aleluia! Então, quais são os 3 níveis de fé que você vai tomar posse em nome de Jesus? Primeiro, tudo vem de Deus. Nada foge do seu controle. Segundo, tudo que Ele faz é para o bem, porque Ele é bom o tempo todo. Terceiro, tudo que Ele faz tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Se eu tenho essa fé tão grande, essa convicção no meu Senhor, então eu posso dar graças por todas as coisas. E é por isso que ele fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Paulo e Silas estavam presos, porque eles anunciaram Jesus Cristo, porque eles pregaram Jesus. Eles foram presos, estavam lá num calabouço escuro, úmido, claro, sem luz. Claro, não tinha luz. Você acha que alguém ia se preocupar em colocar uma tocha lá para iluminar a cela dos dois? Ele já tinha sido açoitado, estava numa cela provavelmente fétida, cheia de dejetos humanos. Paulo e Silas, acorrentados, diz a Bíblia. Eles podiam estar reclamando, murmurando, mas tudo que eu fiz foi pregar Jesus, e Deus permitiu que eu viesse parar aqui. Imagina quantas coisas Satanás deve ter jogado na mente deles para reclamar de Deus. Não foi isso que Satanás falou para Deus com relação a Jó? Ei, Senhor Deus, o Jó te ama tanto, te louva tanto, te busca tanto, porque o Senhor cercou ele de bens. Tira tudo que ele tem, Deus, e você vai ver se Jó não vai blasfemar de ti na tua cara. Satanás ousa falar isso para Deus. E Deus falou, Jó, eu conheço meu filho, Satanás, eu conheço meu filho Jó. Ele é um homem bom, justo, temente a mim e que se desvia do mal. Você pode tirar os teus bens, pode tocar na vida dele. E cada vez que Satanás
tocava na vida de Jó, Jó não blasfemava contra Deus. Jó falava, eu vim sem nada para esse mundo, sem nada eu vou desse mundo. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Quando Deus permitiu que Satanás tirasse a saúde de Jó, Jó ficou com chagas o corpo todo. Ele fedia tanto que a palavra fala que ele foi afastado da cidade, ficava lá no monturo, no lixo. A esposa de Jó falou, Jó, não te resta mais nada, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó falou, ei, você fala como qualquer louca. Eu não vou amaldiçoar meu Deus. Tudo cooperou para o bem na vida de Jó. Quando Jó teve uma conversa com Deus depois, ele falou, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu ando com o Senhor. Aleluia. Você entende? Satanás também deve ter tentado muito para que Paulo e Silas reclamassem, blasfemassem de Deus. Mas, o que Paulo e Silas fizeram quando estavam lá presos? O que eles fizeram? A coisa mais improvável, que só faz quem tem esse nível de fé. Paulo e Silas, na calada da noite, nas trevas daquele calabouço, eles começaram a louvar a Deus. Eles levantaram a sua voz em louvor a Deus. E a Bíblia fala que aquele louvor encheu toda a cadeia e todos os presos e os guardas ouviram aquele louvor daqueles 2 presos açoitados. Em vez de reclamar, de murmurar, eles ficaram louvando a Deus. E o que aconteceu? Não só as cadeias deles foram soltas, mas as cadeias de todos, as celas todas foram abertas. E como resultado de tudo isso, o carcereiro e a sua família foram salvos. Deus precisou fazer com que o seu filho querido, Paulo e Silas, fossem açoitados, judiados, fossem presos, para que a família do carcereiro fosse salva. Tudo cooperou para o bem dos que amam a Deus. Quando você estiver um pouco mais preparado, talvez você tenha que sofrer um pouco mais, para que outros tenham alívio. Aleluia. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Amém? Glória a Deus. Eu peço ao Pai que essa pequena palavra seja uma semente que aumente a sua fé. Que você consiga, em nome de Jesus, buscar no seu dia a dia esses 3 níveis de fé. Porque se você tiver uma fé como essa, nada pode te parar. Eu confio em Deus o tempo todo, eu sei que Ele é bom o tempo todo, Ele está comigo o tempo todo, e se eu estou passando por isso, é porque eu posso passar por isso. Alguma razão tem. Aleluia! Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.